Nesse módulo, pessoal, a gente vai mostrar como é que vai funcionar a correção de redação caso o aluno contrate a correção comentada por vídeo, tá? Lembrando que o aluno pode contratar a correção apenas escrita, né? Ou o aluno pode contratar também a correção por vídeo, tá? Então, nesse módulo e no seguinte, esses dois módulos vão servir como exemplo de como que vai ser feita essa correção por vídeo, tá bom? Nesse módulo, a gente vai partir de uma correção de redação no modelo Enem, tá? Porque existe a possibilidade de que exista isso, e também a gente vai fazer a correção de um modelo tradicional, perfeito? Para esse modelo Enem, foi oferecida por o candidato a seguinte proposta. Eu queria que você desse um pause no vídeo, fizesse a leitura dos textos motivadores, tá? E na sequência eu vou comentar a proposta, porque tem informação muito importante para o candidato ficar atento, beleza? Dá um pause, leia e na sequência eu comento, tá bom? Bom, pessoal, a partir da leitura dos textos motivadores, foi solicitado do candidato o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Primeira informação, eu vou lendo e vou explicando, tá? Primeira informação, se o aluno ficar restrito somente às informações dos textos motivadores, o aluno já não atendeu uma das exigências da banca, tá? Por outro lado, se o aluno não usar informações dos textos motivadores, tá? Ele também não atendeu a imposição da banca. Veja que tem um E ali, ó, tá? A partir da leitura dos textos motivadores e com base, ou seja, o E soma, então o candidato tem que usar as duas coisas, tá? Redige um texto dissertativo argumentativo. Bom, pessoal, nos módulos de redação, a gente viu que existem dois tipos de estrutura dissertativa. A dissertação expositiva e a dissertação argumentativa, tá? Aqui há a imposição de que seja dissertação argumentativa, tá? Em modalidade escrita formal. Importante chamar atenção aqui para a palavra formal. Quando o vestibular, o concurso, a banca examinadora coloca modalidade escrita formal, o que fica determinado? Que não basta que a linguagem seja culta, porque existe a linguagem culta escrita informal. Não é suficiente, portanto, que não existam incorreções no texto, perfeito? Porque não existir incorreções não é garantia de que a linguagem seja formal. No módulo de linguagem, a gente viu detalhadamente o que significa essa expressão, tá? Verifique lá. Da língua portuguesa, sobre o tema invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Perceba que a banca determina uma afirmação, que o registro civil é garantia de acesso à cidadania. Portanto, a ausência do registro civil é garantia de falta de acesso à cidadania. Isso tem que ser explorado ao longo do texto, tá? Apresentando proposta de intervenção. Pessoal, proposta de intervenção, classicamente é chamado de proposta de ação, tá? No módulo de conclusão, né, do parágrafo conclusivo, a gente viu que existem duas formas de fazer o parágrafo conclusivo, ou síntese, ou proposta de ação, proposta de intervenção, só mudou o nome, e tem lá as 4 condições a serem cumpridas. No módulo de proposta de intervenção, aparece lá quais são essas exigências, tá? Que respeite os direitos humanos. Atenção agora, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa, veja o módulo de coesão. Agora atenção, pessoal, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. O que eu quero destacar? A banca deixa muito claro que fato não é argumento. Porque a banca coloca selecione argumentos e fatos. Ou seja, ela deixa claro que fato não é argumento. O candidato precisa fazer as duas coisas, fato e argumento. Só argumento, está faltando fato.
Só fato está faltando argumento. Então, um candidato que faz uma redação a partir só de fatos, ele não está argumentando, portanto, estaria prejudicada a estrutura dissertativa argumentativa. É importante chamar atenção para isso, viu? Tá? Para atender essa proposta, então, pessoal, esse candidato fez um texto com 4 parágrafos, tá? Que é o modelo Enem tradicional, né? Lembrando que nesse modelo, o parágrafo introdutório já tem que trazer a apresentação dos parágrafos desenvolvimento, no caso aqui argumentativo, esses parágrafos, porque estava na proposta, tá bom? E o parágrafo de conclusão, obrigatoriamente, tem que ser a proposta de ação, não pode ser a síntese textual, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, eu vou apresentar para você cada um dos parágrafos, tá? Aí o que eu peço? Que você leia cada um desses parágrafos, tá bom? E dê pause, né? E aí você vai ler cada parágrafo e aí na sequência você tem que identificar os problemas que tem. Então dá pause agora no vídeo, tem que identificar os problemas. Por quê? Você identificando os problemas significa que você está fazendo exatamente o trabalho do corretor, que é identificar os problemas. Ora, você identificando os problemas, você vai ser capaz de corrigir no seu texto e evitar, portanto. Beleza? Dá pause, lê, na sequência eu volto para fazer o comentário. Legal? Dá uma lidinha rápida aí e na sequência eu já comento. Bom, gente, você já deve ter lido, né? Vamos lá, então vou fazer a leitura, tá? E aí na sequência a gente comenta o parágrafo passo a passo. Então diz o seguinte: de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2015, mais de 1 milhão de brasileiros não possuía registro de nascimento. Esse documento é imprescindível à vida em sociedade, pois aquele que não o detém sequer pode exercer seus direitos e deveres de cidadão. As causas e as consequências da ausência de registro civil serão discutidos, nesse texto, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer análise detalhada. Então tá aí o parágrafo, tá? E eu vou apontar os deslizes que tem nesse texto. Primeiro, a gente vai ver gramática. Na aparência, a gramática é mais fácil de perceber. Num segundo momento, a gente vai ver problemas de sentido, tá? Se eventualmente tiver no parágrafo, tá? E por fim, a gente vai fazer uma análise global do parágrafo. E isso a gente vai fazer em todos os parágrafos do texto, beleza? Bom, eu queria que você notasse o seguinte: se você fez a leitura e não identificou que aquela palavra sequer tem um problema de gramática, pois bem, ela tem, tá? Então, o que eu queria que você tivesse percebido? Que ali tem um problema, tá? Se não percebeu, você pode ter feito uma leitura ainda não com olhar de corretor, tá? E exige, de fato, demanda um treino, tá bom? Mas é o que a gente vai tentar fazer aqui. Agora, veja, se eu apontei que ali tem um problema e você não sabe qual é o problema que tem ali, não é que você não tem olhar clínico, tá? Você não conhece o conteúdo. Logo, não conhecendo o conteúdo, você não vai ser capaz de evitar o problema, né? Eu costumo dar como exemplo o seguinte: nenhum candidato vai escrever casa com Z, nenhum candidato vai escrever azul com S, ou seja, o candidato já sabe que ali tem problema, ele evita. Então a ideia é essa: se você sabe que uma coisa é errada, obviamente você não comete o erro. Então, se você viu ali a palavra sequer agora destacado, você não sabe que está errada, né? Significa que tem um conhecimento de gramática que você eventualmente desconhece. Então, você vai aprender esse conteúdo de gramática pela correção, tá? Lembrando que a proposta fala que a linguagem tem que ser escrita formal. Pois bem, gente, no padrão formal, sequer exige um advérbio de negação junto dele, junto da palavra sequer. Então, aqui nesse texto, pelas possibilidades que tem, né, a gente teria mais ou menos o seguinte, né, pois aquele que não detém, né, o registro civil, sequer pode, nem sequer pode, tá? Então, no padrão formal, exigiria ali o nem. Tranquilo? Existe um problema de sentido aqui, tá? Veja se você identifica. Mais uma vez, a lógica é a seguinte, tá? Você leu, se na tua leitura, sem eu apontar, você identificou, perfeito. Se você não identificou, dá uma olhadinha. Releu, não identificou, mais uma vez significa
e está te faltando alguma coisa aí para você evitar os seus erros. No final das contas, o propósito aqui não é ficar apontando os erros dessa redação, né? É trazer conhecimento quando você não tiver, né? E também te mostrar aqui. O problema aqui, gente, está na seleção do verbo exercer, tá? Isso está lá no módulo de coesão. De fato, você exerce seus direitos, isso é correto, mas você não exerce seus deveres, você cumpre os seus deveres. Então, o verbo exercer ali, ele não admite o trecho dever de cidadão. E como está conectado pelo E, né, exerce seus deveres, exerce seus direitos e exerce seus deveres, não. Você exerce os seus direitos e cumpre os seus deveres. Beleza? Nesse parágrafo, são essas duas inadequações, tá? Agora, o que a gente tem que ver no parágrafo introdutório? Primeiro, se a tese está clara. Tem ali a tese, né? Quem não possui registro de nascimento não pode exercer seus direitos e deveres cidadãos. A tese está ali. Por se tratar de uma redação modelo Enem, o que o candidato tem que fazer? Ele tem que apresentar lá os argumentos que ele vai desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento. Estão apresentados corretamente. O lugar ideal para apresentar esses argumentos é na última frase, tá? E isso está bem feito, tá bom? Vão ser apresentadas as causas e as consequências, perfeito? Vamos analisar agora o parágrafo, uma análise do parágrafo. Como é que a gente vai caminhar? A análise do parágrafo, um por um, ao final, a análise do texto como um todo, perfeito? Bom, então o que você tem? O parágrafo contextualiza com dados o problema que será discutido, quando cita ali IBGE, tá? Cita um dado estatístico do IBGE, tá bom? E o parágrafo apresenta claramente a tese e os argumentos. É isso que esse parágrafo tem que fazer. Apresentar a tese que vai ser comprovada no restante do texto e apresentar os argumentos que vão ser discutidos nos parágrafos. Veja que no texto do aluno ele coloca a primeira causa e depois as consequências, perfeito? Portanto, é nessa sequência que o candidato tem que apresentar. Legal? Bom, pessoal, então está aí o primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? A gente espera que seja um parágrafo argumentativo, né? Uma vez que o texto pede, a proposta, né, pede uma dissertação argumentativa, né? E a gente vai emitir o juízo de valor no final, tá? Eu peço então que você dê um pause no vídeo, faça a leitura do parágrafo com aquele olhar crítico, né? Tentando localizar os problemas. A finalidade disso se você identificar os problemas desse texto, caso haja, né, você vai ser capaz de identificar no seu também, tá bom? Dá um pause no vídeo, então, faça a leitura, vá tentando identificar, anota aí do lado, que aí na sequência eu faço o comentário do parágrafo, tá bom? Já volto já. Gente, tendo feito a leitura, a ideia qual é agora, né? Se você tiver constatado o problema, né, legal, significa que você não vai cometer o problema na sua redação, tá? No seu texto. Se você não tiver identificado o problema, existem duas possibilidades, né? Ou que você não está fazendo uma leitura atenta, isso reflete que na hora de passar limpo, você precisa fazer uma leitura melhor, tá? Ou, eventualmente, o candidato não conhece o conteúdo. Então, por exemplo, tá vendo que eu destaquei ali em amarelo aquele trecho perante a sociedade? Então, qual que é a ideia? Que você, na tua primeira leitura, você tem identificado que ali tem um problema, tá? Poxa, professor, não identifiquei. Legal. Agora que eu estou apontando, se você não identificar, não significa que tua leitura que não foi atenta. Significa que, na verdade, te falta algum conhecimento, seja gramatical, seja semântico, algo do tipo. Legal? Nesse trecho, perante a sociedade, existem dois problemas. Primeiro, o acento indicador de crase, depois de perante. Tá? Depois de preposição, é proibido o uso de crase. Tá? No módulo de gramática sobre crase, tem toda explicação detalhada. Tá? E, pessoal, a palavra perante também está inadequada. Um sinônimo aproximado de perante é em frente, diante, alguma coisa do tipo, né?
E a exclusão dos brasileiros não se dá diante da sociedade, em frente. A exclusão dos brasileiros se dá na sociedade ou da sociedade. A preposição usada aí não é perante, tá? Então, a exclusão dos brasileiros da sociedade ou na sociedade, qualquer uma das duas, mas perante, definitivamente, está inadequado. Beleza? Então, tem dois probleminhas aí, tá? Seriam problemas que o corretor apontaria. Legal? Bom, um outro problema a ser constatado está ali no verbo localizar, né? É uma inadequação lexical que a gente fala, né? O verbo localizar não está associado à Secretaria de Segurança Pública, né? A função dela não é de localizar, né? Então esse verbo aí está inadequado. É até difícil a gente corrigir. Talvez fosse alguma coisa como identificar, né? Toda vez que a gente vai propor uma correção, é uma coisa um pouco delicada, porque a gente tem que ver qual é a intencionalidade do aluno, né? Então, o corretor, ele faz o diagnóstico do erro. Não necessariamente ele vai pensar na correção, e raramente ele pensa também, tá? Na nossa correção comentada, a finalidade é identificar o erro, por que está errado, e propor uma solução. Às vezes a gente vai ter uma certa dificuldade nisso, porque às vezes a intencionalidade do autor do texto não é clara, tá bom? Bom, pessoal, existe um outro probleminha aí. Essa expressão, identifica aí, tá? Ela é completamente inadequada num texto escrito formal. Embora seja difícil de acreditar, essa expressão a gente diz que ela tem traços de oralidade. Ela reflete uma conversa entre o autor do texto e o interlocutor, né? No caso aqui, inclusive, não seria nem um interlocutor leitor, né? Seria um falante, tá? Então não atende ao requisito de linguagem, tá? Tem mais um probleminha aqui, ó, nessa expressão, tá? Não sei se você reparou, tá? O problema não está exatamente nessa expressão, o registro desnecessário para a mulher, né? O que está inadequado aí é que falta o porquê que a falta de registro se dá também para pessoas pretas, porque o texto aponta anteriormente, né, que tanto para mulher quanto para pessoas pretas, né, fala-se então em racismo e machismo, né? Só que só se exemplifica, só se explica, dá uma razão do porquê que é desnecessário para a mulher, né? Tudo bem, então estaria justificado o machismo, perdão, mas não estaria justificado o racismo, tá? Então eu só coloquei a expressão aí para mostrar que falta paralelismo ao texto. Legal? Esses são os problemas identificados no texto. Vamos agora passar para uma análise do parágrafo, tá? Que análise que a gente faz desse parágrafo? Primeiro, desenvolve as causas da ausência do registro de nascimento. Então, atende à estrutura, né? Atende à estrutura porque no primeiro parágrafo disse que no texto seriam discutidas as causas e as consequências. E discutiu as causas, tá? Porém, existe dois probleminhas. Primeiro, que a seleção lexical inadequada diminui o efeito persuasivo. Seleção lexical o que é isso? A escolha das palavras, o perante, né? O localizar, né? Essa expressão até, embora seja até difícil de acreditar, né? Tudo isso são expressões inadequadas, né? E isso prejudica o efeito de convencimento, tá? Mas, pessoal, o maior problema nesse parágrafo, na verdade, está no seguinte: a argumentação é predominantemente narrativa, com citações de fatos da realidade. Poxa, mas por que isso é problemático, professor? Porque eu chamei a atenção na leitura da proposta exatamente para esse tópico, tá?
a proposta diz claramente que tem que ter argumentos e fatos da realidade. Portanto, a proposta dá a entender que fatos não se constituem argumentos. Então, a gente vê a estrutura argumentativa desse parágrafo prejudicada, porque ela só trouxe uma das exigências da proposta, que são os fatos. Perfeito? Então, na estrutura, esse parágrafo tem aí alguns problemas. Legal? Pessoal, a gente vai partir agora para o próximo parágrafo de argumentação. Então, outra vez, você faz a leitura, dá pause, faz a leitura, tá? Que aí, na sequência, eu faço os comentários. Faça a leitura, então, com olhar de corretor, tá bom? Faça pause aí, eu volto na sequência. Vamos lá, gente. Feita a leitura, vamos ver se ficam claros aí os apontamentos feitos, tá? Primeira coisa, tá? Tem um problema ali na palavra dedutível, tá? Não é dedutível, é perceptível. E aí existe uma razão semântica e uma razão de ordem prática, tá? O texto dissertativo, ele não pode ser colocado de forma que o leitor deduza alguma coisa. Uma vez que o texto dissertativo ele tem como marca ser explícito e não deduções, tá? Então isso é uma inadequação à estrutura dissertativa, tá? Outro problema é da seleção da palavra dedutível, tá? Os problemas ali são facilmente perceptíveis. A palavra dedutível está inadequada, tá? Um outro probleminha está ali no verbo vem, tá? Você não tinha visto, vê se agora você vendo, que eu apontei, você fala, verdade. Está inadequado por quê? Porque esse acento foi abolido na reforma ortográfica, né? Havia 4 verbos com duplo E com acento, creem, bem, leem, vem, e isso foi abolido. Perfeito? Probleminha de gramática, tá? O próximo problema está aí nessa preposição com. Você cumpre seus deveres. E vejam que o apontamento que foi feito no parágrafo introdutório a respeito do verbo exercer, né, que estava inadequado lá, né, exercer seus direitos e cumprir seus deveres, veja que aqui o próprio candidato acaba explicitando o verbo cumprir, né, os seus deveres, né? Então só corrobora que de fato no primeiro parágrafo os dois termos, né, direitos e deveres, os dois relacionados ao verbo exercer, né, havia inadequação nisso, tá? Além disso, o verbo cumprir, ele não rege a preposição com, ele é transitivo direto. No módulo de regência tem todos os detalhes lá, tá? Então, cumprir seus deveres, probleminha de gramática, tá? O outro problema está ali na palavrinha ou, tá? Por que essa palavra ou está inadequada? O ou é uma conjunção alternativa, da ideia de alternância, tá? Bom, o que acontece? O candidato pode, de fato, escolher o ou, não tem problema. Só que se o candidato escolher qualquer outra conjunção alternativa, como, por exemplo, seja, tá? É obrigatório usar impares. Então, seja ele gratuito ou não, tá? Esquece o texto. Seja ele gratuito ou não, está inadequado. Seja ele gratuito, seja não gratuito. Seja ele trabalhador, seja ele estudante. Na língua falada, usa-se muito assim, ó, seja ele trabalhador ou estudante, os compromissos é uma marca de informalidade no texto escrito. Perfeito? Tá? Pessoal, analisando então o parágrafo agora, tá? Primeiro, apresenta as consequências corretamente, né? Pôs as consequências, perfeito, né? Ou seja, seguiu a ordem apresentada lá no texto de desenvolvimento, no parágrafo de introdução, né? Aqui no desenvolvimento seguiu, tá? Outra vez, o problema. A argumentação é predominantemente narrativa, com citação de fatos da realidade. Como a gente pode constatar, existem muito poucos argumentos,
né, existe uma descrição de fatos, daí a ideia de que o parágrafo é narrativo. Outra vez, a estrutura argumentativa fica prejudicada. Legal? Bom, passados os 2 parágrafos argumentativos, resta a gente fazer a leitura do parágrafo de conclusão. Então, peço mais uma vez que você dê pause, leia com atenção, e aí, na sequência, eu volto para fazer os comentários. Legal? Faça, então, a leitura com olhar clínico, hein? Bom, pessoal, olha, a partir da leitura do parágrafo, então, para a gente finalizar a análise desse texto, tá? Primeiro, não tem correção gramatical no texto, não tem correção semântica, tá? E a razão disso vai estar explicado na sequência. Tem que ser um parágrafo de proposta de ação, tá bom? E no módulo de parágrafo conclusivo, proposta de ação, foi explicado detalhadamente que o candidato tem que responder sempre a essas 4 perguntas. Quem vai fazer a ação? Qual ação, o que vai fazer? Como vai fazer? E o efeito. Tá bom? Bom, dessas 4 exigências, o candidato aqui atende só uma, na primeira parte do texto, tá, desse parágrafo, tá? Ele atende a só uma, ele só fala aqui o que vai ser feito: dispensa do registro de antepassados e interligação entre órgãos públicos. Ele não fala quem vai fazer isso, como vai fazer isso e o efeito. Qual que é a finalidade disso? Tá? O candidato ali na 29ª linha, ele coloca um além disso. Percebeu ali? Ou seja, ele se vale de uma estratégia que é apresentar outros 4, né? Quem, o que, como e efeito. Guarda isso, tá? Proposta de ação, quem, o que, como e efeito. Ele fala o que vai ser feito, campanhas educativas, mas ele não coloca quem vai fazer isso, nem como vai fazer. Ele coloca o efeito: combater o machismo e o racismo. Veja que o racismo, lá no texto, não foi desenvolvido, só está apontado. Ou seja, esse parágrafo está bastante problemático. Legal? Bom, finalizando esse módulo para o aluno ter uma noção de como que a gente faz a correção da redação como um todo, né? O que a gente vai ver agora é a análise exatamente da redação, tá bom? O que a gente constata desse texto, tá? Primeiro, a análise da redação como um todo, tá? Primeiro, raros problemas gramaticais, tá? Você pode pensar, raros? Mas você falou tantos? Não. Para um texto de 30 linhas, são raros. Além do mais, pessoal, eles não são reincidentes, tá? Não é nem garantido que o candidato perca nota, viu? Pelos problemas de gramática, como, por exemplo, a falta do acento, tá? Por quê? Porque foi só um caso, né? Na correção, a gente aponta tudo. Não quer dizer que necessariamente vai perder nota lá, tá bom? Tem raros problemas mesmo, tá bom? É uma boa linguagem, tá? A seleção de algumas palavras, essa seleção enfraquece a argumentação. Esse problema é muito mais importante do que qualquer outro problema gramatical. Então, veja, eu coloquei ali claramente, enfraquece a argumentatividade, ou seja, enfraquece o poder de persuasão, né? No parágrafo em que foram colocadas as causas, né, tem muito problema ali, tá, de inadequação lexical, e isso enfraquece a argumentação do candidato, tá? O que mais foi observado? Aqui é mais sério, né? Parágrafos de desenvolvimento com adequação parcial, uma vez que se fundamenta predominantemente em fatos, em trechos narrativos, ou seja, não cumpre a uma das exigências da proposta, que pede claramente argumentos e fatos. Então, no módulo de argumentação, existem as estratégias argumentativas, né? Foram apontadas lá todas as estratégias argumentativas que o candidato poderia ter usado. E aqui ele só usou uma delas, que são os fatos, tá? Se não houvesse aquela exigência da banca, não haveria problema. Mas aqui não tem o que falar, tá bom? A estrutura textual fica prejudicada
pelos parágrafos de desenvolvimento, como apontado acima, tá? Como pela proposta de ação, tá? Que está incompleta, né? O candidato se vale de uma boa estratégia. Qual estratégia? Citar primeiro 4, aí colocam além disso e citaria outros 4. É uma boa estratégia, né? Citar 4, quem, o que, como efeito. Além disso, citar outros 4. No módulo em que eu analisei a redação com nota 1000, né, o candidato lá fez isso, né? O problema aqui é que esse aluno não cumpre as 4 exigências. Beleza? Pessoal, no próximo módulo, a gente vai fazer análise, então, do outro modelo de redação, tá? Mais tradicional, com outro tipo de conclusão, com outro tipo de introdução, tá bom? Te aguardo, então, no próximo módulo de análise de redação. Te aguardo lá.